O Instituto Borborema é uma associação cultural com sede em Campina Grande, na Paraíba. Em nosso canal no YouTube, disponibilizamos gratuitamente palestras, reportagens, entrevistas, aulas e lives. Para que este conteúdo continue a ser disponibilizado, precisamos da sua contribuição financeira através do nosso site ou de doações diretas em nossa conta corrente. Link e conta corrente estão na descrição desse vídeo. Conheça também as nossas formações e cursos online através do link na descrição, institutoborborema.com/loja. Temos também a livraria do IB, com excelentes descontos, parcelamento em até 6 vezes sem juros e entrega grátis para todo o país, a depender da compra. livrariaib.com. E, por último, mas também muito importante,